A luta contra o fator previdenciário pode ser vencida? Este é o assunto da entrevista nesta edição. Para conversar conosco, trouxemos o advogado previdenciário André Luiz Marques e também Carlos Andreu Ortiz, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. E também, veja mais, o presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, reuniu-se em Brasília, no mês de julho, com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Veja agora a sessão no ponto. Saneamento básico é uma coisa de saúde pública para todos nós. Veja que nós temos no país 20% das pessoas não têm água tratada, 53% não tem esgoto, 60 e poucos por cento não tem o esgoto tratado. Então eu acho que nós temos que pensar muito a esse respeito. Os nossos legisladores, os nossos executivos, que comandam esse país, tinham que, de fato, centrar força em cima do saneamento. Saneamento é saúde, é qualidade de vida. É, para nós, uma realidade. Nós temos um saneamento de fato, nós temos água tratada, nós temos esgoto, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Hoje nós falamos muito, em muitas cidades nesse país, muitos estados, muitos lugares maravilhosos pela natureza e que são destratados pelos órgãos públicos, são destratados pelos governos, que não tem lá um tratamento adequado, que não tem a água qualificada, que não tem um tratamento de esgoto, não tem coleta de esgoto. Acho que nós temos que fazer uma estatística e começar a partir daí e resolvendo esses problemas. Eu sei que muitas vezes nós discutimos, lá atrás se discutia que o político não gosta de nada enterrado porque não aparece. Eu acho que aí trata-se de qualidade de vida. Nós teremos que atacar esse problema de frente e corrigi-lo. O saneamento básico é saúde, é importante para todos nós. Ver uma criança brincando na rua com uma água limpa. Ver um tratamento de esgoto, ver rios serem bem tratados. Eu acho que nós precisamos e merecemos isso como cidadãos. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, debatendo o fator previdenciário. O que ele é? Por que muitos são contra e como derrubá-lo? Será preciso apenas modificá-lo? Será este o caminho? Vamos esclarecer estas dúvidas. Neste primeiro bloco, eu converso com o Dr. André Luiz Marques, que é mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e presidente do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Doutor, e antes de começarmos a entrevista, nós debatemos aqui um tema polêmico e o senhor defende que o déficit previdenciário que tanto se fala e que justificou, por exemplo, o fator previdenciário, é um mito. É isso mesmo? Explique para nós. É um mito. De fato, toda vez que a grande imprensa, você vê lá o William Bonner, né, traz aquela chamada, né, o déficit da Previdência, tantos bilhões, e tal, até no Fantástico, né? Eu não vou dizer que é matéria paga, porque eu não tenho provas, não é? Mas, na verdade, o governo tem o interesse de divulgar esse pseudo-déficit para justificar suas ações no que ele chama de reformas da Previdência. Essas ações, com certeza, e sempre são, não é? No sentido de reduzir
o nível de cobertura dos riscos sociais. Não é? Então, acabou com o pecúlio, não é isso? Que é o cidadão que tinha já condições de se aposentar e continuava trabalhando, ele recolhia, mas no final ele poderia receber esse pecúlio de volta. Isso foi cortado, tá certo? E outras atitudes governamentais sempre no sentido de reduzir, né? Desvincular o reajuste do benefício ao salário mínimo, não é isso? Então é normal o cidadão falar, olha, me aposentei com 20, estou recebendo 10. Me aposentei com 10, estou recebendo 5. Né? E daqui a pouco ele vai receber um salário mínimo. Né? Porque o governo realmente ele tem essa tendência, não é, de diminuir cada vez mais o seu compromisso com a Previdência Social. Isso é uma corrente neoliberal. Então, com esse entendimento, o governo pretende ratificar os seus atos governamentais de reformas que trazem prejuízo aos seus segurados, fazendo essa propaganda, governamental junto à grande imprensa. Já foi comprovado pela ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Então não sou eu que estou dizendo, o André, presidente do APE, advogado, não. A ANFIP, eles fazem todo ano um balanço, um demonstrativo, tá, das receitas e despesas da Seguridade Social. Porque a Previdência, ela é um tripé da Seguridade Social, né? Assistência social, saúde e previdência. O que ele crê como déficit? Ele despreza o orçamento da Seguridade Social como um todo, que são as contribuições sociais que a sociedade verte para o sistema de seguridade, ao qual a Previdência faz parte. Okay? Esse orçamento é blindado, não é do governo. Então, se o governo fala, olha, a Previdência custa tantos milhões para os cofres governamentais, é mentira, porque esse dinheiro é da Seguridade Social. Tá? E o governo, todo ano, ele drena 20% do orçamento da Seguridade Social através da DRU, desvinculação da Receita da União. Ora, se falta dinheiro, como ele tira para outros ministérios? É um controverso, como pode isso, né? Então, o que ele faz? Ele pega a receita direta da folha de pagamento do empregado, soma com a receita do empregador, e aí fala assim, olha, isso daqui está dando, vamos lá, fazer uma conta rápida aqui, passando. Olha, isso daqui está dando 240 milhões. 240 milhões. A folha do INSS, né, urbano, daria 230. Só que a Constituição manda que os aposentados, os rurais, recebam também a mesma aposentadoria. E não houve contribuição para isso. Aí vem a solidariedade do sistema. Esse dinheiro está onde? No orçamento da Seguridade Social. Tá? Então, se 220 ele se pagava, passou para 260 por conta dos rurais. Tá? Os rurais não contribuíram. Mas, de qualquer forma, há esse dinheiro, porque vem da Seguridade Social. Mas o governo não, ele despreza esse cálculo. Doutor, o fator previdenciário, que é combatido aí pela sociedade, já foi declarado aí constitucional. E aí, o caminho é derrubá-lo ou é melhor reformá-lo? E sendo melhor essa segunda opção, qual é a sua sugestão aí para deixá-lo mais aceitável, palatável para a sociedade? Olha, na verdade, não se pode mais discutir a constitucionalidade do fator, porque isso já foi decidido pelo Supremo. Muitos lutam pela queda do fator, dos sindicatos, das associações, porque realmente é uma injustiça para quem trabalhou a vida toda ser penalizado para o resto da sua vida, não é? Porque ele começou a trabalhar cedo, com 14 anos de idade, não é verdade? O governo fala em retirar o fator, mas ele quer colocar a idade mínima no lugar, porque agora a discussão agora é a idade, né? Que aumentou a expectativa de vida do trabalhador. Nessa audiência pública que eu lhe falei, lá em Brasília com o senador Paim, ali eu demonstrei para ele o seguinte, que essa alíquota que eu falei agora há pouco, 0,31, ela
se existe uma inconstitucionalidade, está nela, que é o 031. Porque ali ela está desprezando a solidariedade do sistema, que ainda existe, está na Constituição. Então, essa alíquota deveria ser maior. Ela deveria computar também essas contribuições indiretas da sociedade, contribuição social sobre o lucro líquido, né, COFINS, sobre prognósticos, jogos, loteria esportiva, tudo isso entra para a Seguridade Social. Então, deveria sim, nessa fórmula matemática, e eu não sou matemático, né, buscar quanto representa esse plus que se necessita para complementar a folha de pagamento em função dos rurais. Né? Então, como diz a Constituição, toda a sociedade custeia a Seguridade Social e a Previdência, não é só o trabalhador e o empregado. Então, essa mensagem que o fator previdenciário traz no 031, ele despreza essas demais contribuições, não é? Então, esse 031 é inconstitucional. Deveria, assim, achando essa fórmula, falar assim, olha, falta aqui 0,8, né? O 0,8 se paga, o cidadão poderia se aposentar, então, com 65, com 58 anos de idade, 35 de contribuição, ou 55, 35 de contribuição, sem redutor algum. Por quê? Por conta da solidariedade que existe no sistema. Correto ou não? Só que, logicamente, que o governo não faz essas contas. Ok. Aí a sugestão de reforma, então, para que não se derrube o fator previdenciário, mas que se modifique a sua fórmula, né, doutor? Perfeito. Doutor, estamos chegando ao final deste bloco e também ao final da sua participação aqui. Mas eu gostaria de deixar a câmera aberta para suas considerações a respeito desta temática e fator previdenciário, porque tem causado aí muita discussão na sociedade. Fica à vontade. Sim, é uma celeuma. Realmente eu vejo a luta, né, dos trabalhadores, dos aposentados contra esse fator, mas infelizmente eu não vejo como o governo agir para simplesmente tirar o fator, porque inclusive até agora a preocupação do governo é o avanço da idade do trabalhador. Reconhecendo isso, até com uma forma de colaboração, eu mandei um anteprojeto para o governo, até para o senador Paim, dando a seguinte sugestão. E aí vai os trabalhadores, né, se eles entenderem que é viável, seria uma forma de acrescentar aquele 0,8% no Fundo Previdenciário do Trabalhador, sem onerar a empresa, sem onerar o empregador, porque ninguém suporta mais tributos. Não é? Seria buscar no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um instituto que foi criado para garantir a velhice do trabalhador, mas que infelizmente se desvirtuou no tempo. Hoje ninguém tem mais no final da sua carreira, né, esse dinheiro guardado. Então, para aqueles, veja bem, toda a reforma que eu aceito e que o governo deveria fazer seria para os novos que estão entrando hoje no sistema previdenciário, ok? Não para os que já estão, tá? Porque não pode mudar a regra, não. Direito adquirido. No meio do caminho. O governo não respeita o direito adquirido, mas a minha proposta é, para os novos optarem, né, não seria obrigatório, que esse 8% do fundo de garantia sobre a sua folha de salário fosse revertida ao seu fundo previdenciário. Se isso ocorrer, o que vai acontecer? No final da sua vida laboral, a sua fórmula previdenciária, já que o governo não tirou o fator, né, seria 0,39%. Com esse 0,39, essa alíquota 0,39, permitiria que ele se aposentasse com 58 anos de idade e 35 de contribuição, sem redutor algum no seu salário. Então, seria um meio termo, uma forma de resolver essa situação, não é? Porque sabemos que tão cedo não vai se resolver. O governo não vai tirar esse fator previdenciário, não é? E é importante dizer, não há déficit. Isso
é mito. Ok. Neste bloco, o Jornal do Engenheiro conversou com o advogado André Luiz Marques, que é mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e também presidente do Conselho dos Advogados Previdenciários aqui do nosso país. Ele é o presidente nacional. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu, doutor André? Prazer foi meu, um abraço a todos. Obrigado. No próximo bloco, o Sindicato dos Engenheiros conversa, sabe com quem? Com os nossos companheiros do Sindicato Nacional dos Aposentados. Estes acreditam no fim do fator previdenciário e dizem qual é a sua estratégia para fazê-lo. Não saia daí. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! E a entrevista do Jornal do Engenheiro está tratando sobre a luta contra o fator previdenciário, o que é e como ele afeta a classe trabalhadora até mesmo antes de se aposentar e, claro, também quando se aposenta. Neste bloco nós vamos conversar com Carlos Andreu Ortiz, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e também foi secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. Ortiz, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Prazer é todo meu de poder estar participando desse brilhante programa. Ortiz, nós já definimos aqui no bloco anterior o que é o fator previdenciário. Agora me diga, o que é o fator previdenciário para o Sindicato Nacional dos Aposentados? Na verdade, o fator previdenciário para os aposentados, ou aquelas pessoas que vão se aposentar, é o grande vilão, né? É um fator que faz com que, muitas vezes, a aposentadoria tão sonhada dos trabalhadores seja diminuída até em 40%, dependendo da idade e o tempo de contribuição que essa pessoa tenha. Por isso, praticamente todo o movimento sindical é contra o fator previdenciário e nós temos travado uma luta imensa para derrubar esse fator. Ortiz, conte para nós como têm sido as mobilizações que os aposentados têm feito por todo o país contra este fator. Olha, na realidade, as nossas mobilizações, elas não são de hoje. O nosso sindicato, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, nós estamos nessa batalha há mais ou menos uns 6 anos ou mais. Desde quando começou aquelas marchas a Brasília, pela valorização do salário mínimo, lá nós já pedimos também o fim do fator previdenciário, porque realmente nós entendemos que isso afeta os trabalhadores, principalmente aqueles que estão para se aposentar e também aqueles coitados que se aposentaram de 99 para cá. De lá para cá é imenso, todos os anos nós estamos indo à rua, fazendo manifestações, marchas a Brasília, temos ido nos postos do INSS, levar lá a nossa insatisfação. Agora, o trabalho, acho que mais importante nosso é de estar trabalhando em conjunto com os sindicatos da ativa para mostrar para os trabalhadores da ativa que realmente quem é os maiores prejudicados é quem ainda hoje está na ativa, é aquele que vai vir ainda a se aposentar. Por isso, as nossas manifestações, quando se trata de fator previdenciário, ela vem junto, né, ou vem em conjunto com o movimento sindical, o pessoal da ativa. Quais os instrumentos que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos tem se utilizado para conscientizar a sociedade a respeito deste perigo? Porque muitas vezes o cidadão comum desconhece, né, os malefícios do fator previdenciário ou nem sabe o que é. Vocês acreditam que sejam fontes de veículos de comunicação, tal como nos atendeu prontamente, mas também se mobilizam através de reuniões, assembleias, manifestações, ou seja, quais os instrumentos que o sindicato usa? Olha, na realidade o que nós procuramos estar fazendo mais estar sempre em contato com os sindicatos da ativa, em todas as oportunidades onde nós possamos estar reunindo as pessoas da ativa, está dizendo para eles o que o fator previdenciário significa. Porque hoje uma pessoa, quando ingressa no mercado de trabalho, ela fica imaginando, sei lá, se eu vou conseguir me aposentar.
Então as pessoas só vão se preocupar realmente com a aposentadoria quando faltam lá 1 ano, 6 meses, né, para ele se aposentar. Então nós temos que conscientizar essas pessoas que realmente hoje, né, a aposentadoria é um bem necessário para todos nós. Então nós temos que nos preocupar com ela desde quando nós iniciamos o nosso trabalho. Se preocupar de estar cuidando, por exemplo, da saúde e segurança do trabalhador, para que realmente quando ele chegue ao tempo de aposentadoria ele possa estar em melhores condições de vida, para poder usufruir da sua aposentadoria. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo, quer dizer, nós também dentro da nossa instituição, cada vez mais reunir mais os nossos aposentados para também conscientizá-los do que é o fator previdenciário, conscientizá-los de aqueles que já foram prejudicados, que se aposentaram depois de 99, para que eles nos ajudem a mobilizar essas pessoas, porque os filhos deles, né, filhos ou netos, que nem no meu caso, que tem uma filha com 39, outra com 37 anos, que vão se aposentar um dia, que realmente eles tomem conhecimento para poder nos ajudar quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para um posto do INSS, pedir nossos direitos, pedir o que é de direito nosso, para que esse pessoal realmente da ativa esteja conosco. Neste bloco, o Jornal do Engenheiro conversou sobre a luta contra o fator previdenciário e também sobre a importância dos aposentados se mobilizarem em uma categoria que defenda os seus direitos. Deixaram de trabalhar, mas não deixaram de ter direitos. Ao meu lado aqui, nós conversamos com Carlos Andreu Ortiz, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, e que também ocupou o posto do Emprego e Relações do Trabalho aqui em São Paulo. Ortiz, chegamos ao final, mas eu quero deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade e aproveitar, né, convidar todos aqueles aposentados, aposentadas, pensionistas que ainda não estejam organizados, venha se organizar ou no nosso sindicato, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, ou alguma outra instituição, mas não deixe de se organizar. Perfeito! Este bloco do Jornal do Engenheiro fica por aqui, mas tem muito mais assuntos interessantes para você. Fique conosco! O presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, reuniu-se em Brasília, no mês de julho, com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. A parlamentar é relatora na Comissão de Assuntos Sociais do Projeto de Lei da Câmara 13/2013. Nós temos uma meta, um projeto que é a valorização do profissional engenheiro. Tá? Esse projeto vem ao encontro dessa valorização profissional. Então, nós entendemos que é de suma importância a criação dessa carreira de Estado e esse projeto altera o artigo 1º, acrescenta um parágrafo único à Lei 5.194, que é a lei que regulamenta o setor da engenharia. Então, é de suma importância esse projeto porque cria essa carreira de Estado e vem ao encontro da valorização profissional. Quer dizer, o engenheiro, dentro da carreira pública, vai ter a sua valorização, vai ter sua carreira própria, com promoções, tudo definido por essa legislação. A Federação Nacional dos Engenheiros tem por hábito acompanhar as proposições legislativas no Congresso Nacional de interesse da categoria. Esse projeto, especificamente, que transforma a engenharia em carreira exclusiva de Estado, é muito importante para a categoria e tem sido objeto de acompanhamento há bastante tempo junto ao Congresso Nacional. A preposição tem como objetivo incluir parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.194, de 1966. Uma vez vigente esta inclusão, os engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos que ocupam um cargo efetivo no serviço público nos âmbitos federal, estadual e municipal terão suas carreiras consideradas essenciais e exclusivas de Estado. Existir a possibilidade de um ingresso numa carreira própria, pré-definida, onde você tem a centralização desses profissionais e a forma de comunicação entre eles, é uma coisa extremamente importante para o profissional, para o Estado e para o cidadão. O Departamento Jurídico da Federação Nacional dos Engenheiros tem acompanhado o processo de perto em Brasília e destaca a importância do enquadramento da engenharia como profissão de Estado.
Esse projeto, como dito, ele é originário da Câmara, ele está no Senado, recentemente, então, foi aprovado o parecer da senadora Ana Amélia, e favorável, então, na comissão foi aprovado, ele agora vai para a Comissão de Cidadania e Justiça, CCJ, que é uma outra comissão também que nós vamos atuar. Aprovado nessa comissão, ele já segue para a sanção da presidente. Nós temos acompanhado para e passo tudo aquilo que é importante para os sindicatos e para a categoria dos engenheiros. Nós temos uma determinação levantada pelo presidente Murilo de que tudo aquilo que é caro, que é importante para os sindicatos nessa área é acompanhado no dia a dia. Temos acompanhado os projetos de lei, nós temos acompanhado as negociações nacionais e temos acompanhado também as necessidades dos sindicatos no dia a dia do seu trabalho jurídico. Nós estamos à disposição sempre em Brasília e através de todos os meios de comunicação possíveis conosco para que a federação possa levar até o engenheiro, através dos seus sindicatos, aquilo que lhe é caro e importante. A infraestrutura jurídica da Federação Nacional dos Engenheiros, todos os dias, luta por melhorias para a categoria e está à disposição para atender os sindicatos associados. Para mais informações, acesse o portal da FNE na internet.